na Igreja Garimpeiros de Cristo, nesta noite gloriosa. Aqui eu estou com uma grande honra de estar aqui com meu amigo, vamos dizer assim, o propulsor da minha fé, o Juninho, junto com a esposa Tânia. Uma boa noite para vocês. Boa noite, meu pastor. A honra é toda nossa estar aqui nesta noite contigo para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e a todos que nos ouvem também. Que a paz seja com todos. Louvado seja Deus, a Tânia. Boa noite, pastor. É um prazer imenso estar aqui com você. Agradeço a Deus pela sua vida. Estamos aqui. Louvado seja Deus. Aqui nós temos muitas histórias aqui para contar, né? Não é história da carochinha, não. É testemunho vivo, testemunho que vai edificar a minha vida, que vai edificar a sua vida, você que está nos ouvindo aí do outro lado. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei a luta que você tem vivido, mas vocês vão ouvir testemunho aqui que, sabe, aquela coisa que era impossível, na sua vida, talvez você está passando um momento assim que é impossível, você vai ver que é possível, porque o Deus que nós servimos, Ele existe, Ele é Deus verdadeiro, é o Deus que muda a história do homem, e está aqui o Juninho para contar, vai contar um pouquinho do testemunho dele, junto com a esposa Tânia, que também vai contar o testemunho dela aqui também, que é muito forte, e você vai ver o sobrenatural de Deus, que Deus fez na vida deles, fez na minha vida também, e que vai fazer na sua vida, você que está aí me ouvindo do outro lado. Mas antes de nós começar, como aqui é um canal de oração, a gente começa orando, né? Orando a Deus, para que Deus ele possa te abençoar, para que Deus possa alcançar a sua casa, a sua família. Eu não sei qual que é a dor que você tem passado, tem algumas pessoas aqui que têm já nos pedido oração. Eu quero apresentar nesta noite também a vida do Ulisses, que se encontra lá no hospital de Ermelino Matarazzo, está entubado lá, mas eu creio no poder de Deus. Eu já fui visitar ele 3 vezes, está tendo uma pequena melhora, mas eu creio no poder de Deus para curar ele, para o nome de Deus ser glorificado através da vida dele. Tem aqui a dona Tereza Alves, que nos pede oração, o Evandro, a Maria José, a Maria de Fátima, a Esther, e tem outras pessoas que têm pedido oração através do Zap, através aqui da igreja também, muitas pessoas que estão necessitando. Quero pedir aqui também vocês que estão nos ouvindo do outro lado, se puderem também estar orando, apresentando aí a vida da Marisa, minha irmã, que está no hospital, ela está parecendo que está na colônia de férias. Eu fui querer visitar ela hoje, eu falei, não precisa vir não, estou aqui de boa, estou aqui conversando com as minhas amigas, está dependendo de uns exames lá para ela poder ter a alta. Meu irmão Adilto já teve alta também, estava internado, graças a Deus. Meu pastor Sidney Salles também já teve alta, já está em casa, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e nós vamos unir a nossa fé nesta noite aqui, junto com o Juninho, junto com a Tânia, e nós vamos orar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a luta que você está vivendo, mas eu creio no poder de Deus para mudar a sua história em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos assim, quando a gente vai orar aqui, uma hora, depois vai o outro, depois vai o outro. Eu vou dar a honra para o Juninho começar essa oração em nome de Jesus. Amém. Levamos nossos pensamentos a Deus e oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite gloriosa, a qual o Senhor nos concede, estamos aqui reunidos, ó Pai. Primeiramente, queremos Te agradecer, Senhor, pela Sua bondade, o Seu amor, a Sua graça, a Sua infinita misericórdia, ó Deus, ó Pai, por ter nos alcançado, Senhor Deus. Te pedimos perdão dos nossos pecados também, Senhor da glória. Te louvamos, ó Deus, nesta noite, Papai querido, Papai amado, porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor tem nos sustentado, Papai querido. Queremos apresentar essas vidas em oração, a qual foi citado os nomes. Pedimos ao Senhor que o Senhor alcance, Senhor, meu Deus, meu Pai, a todos quanto estão ouvindo, Senhor Deus, meu Pai, este canal de bênção. Alcança este lar, alcança essa família, meu Deus, cura, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, liberta, transforma, restaura a cada pessoa, Senhor, pois o Senhor conhece a cada um nesta noite, querido Deus e amado. Senhor, vai de encontro àqueles que estão nos hospitais, Senhor Deus, nas ruas, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, crendo na vitória, Senhor, abre portas de emprego também para aqueles que estão desempregados, Senhor, em nome de Jesus, Papai querido e amado. É o que eu te peço nesta noite, vai de encontro a todos, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, fazendo aquilo que está no Teu coração, a favor de cada pessoa nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eterno, maravilhoso,
Deus. Nós te agradecemos, Pai, por nós estarmos aqui, Pai, para poder falar Sim, as Deus. bênçãos que o Senhor fez em nossas vidas. Deus, eu peço, Senhor, para que esse canal Sim, Deus. continue sendo canal de bênção na vida de muitas pessoas, como foi na minha vida, como foi na vida do Júnior e como está sendo na vida de outras pessoas que não estão aqui presentes neste momento. Sim, Deus. Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do pastor Carlinhos, que o Senhor venha, Senhor, continuar fazendo maravilhas sobre a vida dele, para ele poder alcançar mais almas para ti, Jesus. É que eu te peço, Senhor, nessa noite, e te agradeço, Pai, por o Senhor ter me dado a honra de estar aqui hoje, podendo contar as maravilhas que o Senhor fez em minha vida. Aleluia. Louvado seja Deus, meu Deus. Na mesma fé e na mesma concordância dos teus servos, meu Pai, eu entro mais uma vez diante da tua santa e gloriosa presença em oração, pedindo, Pai, a tua misericórdia, o teu amor, o teu favor, Pai, pedindo ao Senhor, meu Deus, que possa alcançar vidas dessas pessoas que estão nos ouvindo neste momento. A tua palavra diz assim: se nós estiverem no Senhor, ligado no Senhor, e as tuas palavras estiverem ligadas em nós, nós vamos pedir tudo que nós quiser e será feito. E nós não estamos pedindo por nós nesse momento, meu Deus, mas pedimos, meu Pai, pela vida desse homem, dessa mulher que está nos ouvindo nesse momento. Eu não sei qual que é a dor, eu não sei qual que é a dificuldade que essa pessoa tem tido, mas eu peço àquele que está no hospital, Senhor, aquele que está entubado, aquele que está sem força, sem esperança, porque o médico já desenganou, mas nós cremos no teu poder de mudar a história, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o dono da vida e é o dono da morte também. E o Senhor, Pai querido e amado, tem nos ouvido, tem nos dado essa graça, essa oportunidade, meu Pai, porque grandes livramentos, Senhor Deus, nas nossas vidas. E eu peço ao Senhor que dê livramento na vida também deste homem, desta mulher, que se encontra nessa condição. Senhor, que neste momento, meu Pai, haja um mover no céu e espante, meu Pai, manda embora o espírito de morte, o espírito de tristeza, de angústia, de dor, meu Pai, a opressão. Muitas pessoas têm andado oprimidas, tentando a própria morte, meu Pai, mas que nesta noite, meu Pai, essa pessoa possa ser alcançada pelo Teu poder, pela Tua misericórdia e pelo Teu favor. É o que eu te peço, já te agradecendo, na certeza de uma grande vitória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Toda honra e toda glória é dado a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Mas é um grande prazer de estar aqui, recebendo aqui esses meus amigos de longa data, né, que no começo do meu ministério, eles fizeram parte do meu ministério, né, o Juninho, como a Tânia também, e eu tive, né, esse prazer de estar aqui com vocês. Aqui hoje convidei, vocês vieram, e eu queria ouvir um pouquinho de vocês, antes de vocês ter Jesus, e depois que vocês tiveram Jesus, o que Jesus fez na vida de vocês? Vai começar pela Tânia, né? Glória. A Tânia vai contar um pouquinho da história dela, né? Ela tem a liberdade aí, pode ficar à vontade. Então relaxa aí, tá bom? Aqui é simples, nós não sabemos falar direito, amém? Nós não ensaiamos nada, aqui é tudo pela vontade de Deus, né? Amém, amém. Fica à vontade. Eu fui criada na igreja, né, pastor? Meu pai era um grande pastor, homem de Deus, minha mãe uma missionária. E eu fui criada a minha vida toda, eu nasci na igreja e aos meus 16 anos eu conheci um rapaz também da igreja e nós acabamos namorando, né? Fiquei noiva com ele e eu acabei caindo no pecado e eu acabei, certo, que me afastando um pouco da igreja, né? E uma certa vez eu descobri que eu estava grávida, né? E era uma desonra para o meu pai eu ter aquele filho, por meu pai ser pastor, minha mãe ser missionária, e eu desejei a morte, né? Não pensei em me matar, mas eu preferia que Deus me recolhesse para eu não poder dar essa tristeza para meus pais. Só um minutinho, só você que está me ouvindo do outro lado, sabe, eu prezo muita coisa, assim, eu sou muito observador das coisas que acontecem, e tem acontecido muitas coisas semelhantes a isso na igreja. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que tudo na nossa vida, tudo
ela tem uma consequência. Porque ela está relatando aqui, né, para vocês entenderem que ela foi nascida no berço evangélico. O pai pastor, a mãe uma grande missionária. Então, devido ao respeito, o temor ao pai, né, que aconteceu nessa jornada, você vê que a consequência do pecado, né, ela é muito grande, né? Olha o que levou. Pode continuar. Então, e aí quando eu caí no pecado, eu comecei a não ir mais na igreja, eu comecei a fazer serviço extra no serviço só para não dar tempo de eu estar na igreja. E fui me afastando assim, aos pouquinhos, sem meu pai e sem minha mãe perceber que eu estava ficando ausente da igreja. E aí um certo dia, eu conversando com meu noivo, eu falei para ele que eu preferia morrer do que dar esse desgosto para minha mãe. Ele tinha acabado de entrar na polícia, ele tirou a arma e colocou na minha cabeça que você se mata. E nessa que eu peguei a arma disparou. Misericórdia. E afetou 1/4 do meu cérebro. Meu Jesus Cristo. Né, 1/4 do meu cérebro. Na hora que aquela bala entrou na minha cabeça, foi como se eu estivesse caindo num buraco escuro. Meu Jesus. Né? E aí eu senti meu corpo caindo, e na hora que eu estava caindo, que eu tentava me segurar em algum lugar, não tinha onde eu segurar. Eu só falei assim, meu Deus. Quando eu falei, meu Deus, eu voltei daquele buraco e voltei a ficar em pé. E meu pai, ele começou a chamar meu pai, pastor, pastor, ela se matou. Meu pai desceu, eu estava desmaiada, meu pai desceu. Ele falou, por que minha neguinha não tinha necessidade de fazer isso? E aí eu fui encaminhada por Hermelino Matarazzo, cheguei lá no Hermelino Matarazzo. No decorrer desse período, ele me colocou no carro e no meio do caminho ele pensou assim, né? Ele tinha acabado de entrar na polícia, ele pensou assim, eu vou jogar ela no Rio Tietê e vou fugir, e vou sumir, né? Porque senão eu vou preso. E aí no meio do caminho ele passou no muro, num montante, num entulho que tinha na rua, eu caí no banco de trás. E aí ele colocou a mão próximo de mim, eu estava desmaiada. E aí ele falou, você está me ouvindo? Eu apertei com toda a força que eu tinha, que eu estava ouvindo ele. Eu creio que foi Deus, né? Um livramento de Deus, mais um. E aí ele correu comigo para o hospital. Aí chegou no hospital, tinha umas viaturas, e aí ele só falava assim para mim, você tem que falar que foi você que pegou a arma e você que deu tiro. E né, não deixar ele preso na cadeia, para não dar problema para ele, eu só falei, fui eu que peguei a arma e coloquei na cabeça, ela disparou. E aí eu fui internada, meu cabelo era comprido, grandão, eles rasparam minha cabeça, eu fiquei o tempo todo consciente. E aí minha mãe se reuniu com os irmãos lá na porta do Hermelino Matarazzo, fizeram uma corrente de oração. E os médicos falaram para minha mãe assim que a possibilidade de eu viver ali era mínima, né? Que não sabia a gravidade do tiro e que se eu vivesse, se eu tivesse alguma chance de vida, eu ia ficar numa cadeira, numa cama vegetando, né? E que eu nunca mais ia ser o que eu era. Misericórdia. Né? E aí minha mãe falou assim, não, Deus me deu minha filha, Deus me deu essa minha filha, ela é promessa, e Deus vai tirar ela dessa. E aí fizeram uma reunião lá na porta da igreja, na porta do hospital, todos oraram. E essa cirurgia demorou 5 horas. E 5 horas, irmãos, orando pela minha vida. 5 horas, os irmãos orando pela minha vida. E aí quando eu saí do hospital, já tinha alertado a minha mãe, quando eu saísse do centro cirúrgico, eu ia para a UTI, porque afetou 1/4 do meu cérebro. Eu perdi 1/4 de massa cefálica na cabeça, eu tenho um buraco na cabeça, né? E aí o médico falou pra minha mãe, falou assim, olha, não cria esperança com ela, porque assim, a cirurgia, se ela viver, ela não vai mais andar, não vai falar, o cérebro dela foi muito, né, comprometido. E aí eu saí do centro cirúrgico, na hora que passou naquela valetinha da porta que fecha de corrida, eu olhei, vi minha mãe, chamei minha mãe, os médicos não acreditaram que eu já tinha saído do centro cirúrgico. Eita glória, Deus é bom, né?
E eu chamei a minha mãe, aí o médico falou assim, ela é sua mãe? Eu falei, ela é minha mãe. E aí eu fui pro quarto, né, não consegui andar. Eu fiquei com dreno na cabeça, eu fiquei internada 9 dias no Hermelino Matarazzo. Eu fiquei com dreno e eu falava pra minha mãe, mãe, eu quero ir no banheiro. E minha mãe falava assim, depois você vai. Eu falava, mãe, eu quero levantar. Até um dia que o meu enfermeiro falou assim, ó, se você levantar eu te dou alta. E eu não sentia minhas pernas. Eita, Jesus. E aí eu comecei a chorar. Eu comecei a falar pra minha mãe, mãe, eu vou ficar aleijada, mãe? Minha mãe falou, não, filha. Mas sabe o que é interessante, pastor? Teve um dia que eu tava no hospital. E eu tava perguntando pra Deus, assim, falando com Deus, né? Eu falei assim, Senhor, eu errei contra ti, me perdoa. E entrou um médico, né? E eu não sei se vocês conhecem pessoas que já levaram tiro. Queima muito, queima muito. É como se... Pega fogo no corpo, né? Pega fogo, assim. Eu sentia tudo queimado dentro de mim. Eu tava deitada na cama e aquele médico chegou bem na minha porta, assim, no pé da minha cama. Ele tava todo de branco, com um óculos meio quadrado, mas eu não conseguia olhar pra ele porque minha cama tava reta, porque eu tava com dor na cabeça, eu não podia ficar em pé, porque senão ia dar coágulo na minha cabeça. Ele chegou na porta e falou pra mim assim, cadê a sua mãe? E era troca de turno, né, minha irmã tinha ido embora. E aí eu falei pra ele assim, ela não chegou ainda. E aí esse homem falou assim, fala pra ela que você tá viva porque os meus olhos sonham dela. Aleluia. Meu Deus. Fala pra ela que as orações dela não é em vão. Que E forte aí, isso. assim que ele saiu Eu do tô tudo quarto, minha arrepiado. mãe entrou. E aí eu falei pra minha mãe, mãe, corre, fala que esse homem que saiu. Minha mãe falou, que homem? Eu falei, esse homem, mãe, que saiu daqui do quarto. E ela correu, eu falei, mas não tem ninguém, minha filha. Eu falei, mãe, ele acabou de sair, porque não dava. Ele saiu e minha mãe entrou. E eu falei pra minha mãe, mãe, vai lá, o homem quer falar com você. E minha mãe falou assim, minha filha, pelo amor de Deus, não tem ninguém aí. Como eu tinha levado um tiro na cabeça, eu falava as coisas, as pessoas ficavam olhando pra minha cara como se eu tivesse fraca Duvidando, na cabeça, né? assim. E aí minha mãe foi lá, perguntou quem tinha entrado no meu quarto, a médica falou assim, não teve visita de enfermeiro, não teve visita de ninguém. E quando minha mãe entrou no quarto, eu falei pra minha mãe, mãe, veio um homem aqui e falou assim pra mim, que as suas orações não foram em vão, que eu tô viva por causa das suas orações. Minha mãe começou a chorar, e minha mãe falou assim, eu tava vindo no ônibus falando com Deus, eu sou uma mulher que vive na igreja, vivo orando por vocês, e por que o inimigo permitiu acontecer isso na minha casa? E aí eu falei pra minha mãe, mãe, não é culpa tua, mãe. Essa culpa foi minha por eu não ter vigiado. Aconteceu tudo isso porque eu não vigiei. Porque assim, na verdade, pastor, nós servimos um Deus vivo e poderoso. Não é porque que nós caímos no pecado, nós temos que desistir da vida, desistir de alguma coisa, assim, sabe? Sim. Por mais que meu pai iria me entender se eu falasse pra ele, pai, eu caí no pecado, eu vou casar. Mas no momento que aconteceu tudo aquilo comigo, eu fiquei sem estrutura. Desespero tomou conta. Desesperada, né? E minha mãe chorou muito. Minha mãe falou assim, foi Deus que veio aqui, filha, não foi outra pessoa. Minha mãe já tirou a conclusão. Falou, foi o anjo que veio falar com você. Meu Deus. Referente Eu tô toda arrepiada aqui. Eu estava no ônibus, eu vim no ônibus, falando com Deus, porque tinha acontecido isso, né? E aí, eu internado, eu comecei a falar, eu sou muito comunicativa, falo demais, né? E aí tinha um enfermeiro lá, que ele era bem grandão, tinha quase 2 metros de altura. Eu cheguei e falei pra ele, senhor grandão, você podia me dar banho lá no banheiro, né? Ele deu risada e falou, mas você quer tomar banho no banheiro? Eu falei, claro, você fica me dando banho na cama? Eu não sou aleijada. E quando ele me levantou, o desespero veio, minhas pernas não tinham força. E aí ele me pegou no colo e falou assim, tá vendo, bonitona, porque você tem que tomar banho na cama, porque você não consegue andar. E aí eu comecei a falar pra ele, grandão, eu vou ficar aleijada? Ele falou assim, não, você vai fazer fisioterapia, talvez você vá andar um pouquinho de cadeira de roda, mas quem sabe um dia você volta a andar. E aí eu tinha 18 anos, pastor. Estava começando a vida, né? Uma menina que trabalhava, estudava, 18 anos eu acabei com a minha vida. Olha só. Né? E aí eu saí do hospital, Deus me deu alta, meu pai ia lá.
orar por mim. Quando meu pai orava por mim, eu sentia como se meu corpo todinho, alguém enfiasse faca dentro do meu corpo. Meu Deus. E eu gritava, eu falava pro meu pai, ai pai, para de orar porque a tua oração tá fazendo mal para mim. E meu pai falava assim, não filho, isso é o inimigo querendo ceifar a sua alma. Né? Então foi uma luta, foi uma batalha muito grande que eu passei, que eu presenciei, que eu vivi, né? E quando eu saí do hospital, dormindo numa matrasa, eu saí de cadeira de roda. E hoje eu ando, eu trabalho, eu dirijo. Glória a Deus. Meu Deus. Olha só. Você que está aí me ouvindo do outro lado. Isso é muito forte. Estou arrepiado aqui. A vontade de chorar também é muito grande, viu? Por causa do milagre que Deus ele permitiu na sua vida. Olha só. Tem muitas pessoas que estão passando por isso hoje. Se afastaram de Jesus por conta de um erro que cometeu. Mas eu quero dizer para você que está me ouvindo do outro lado aí, o único que tem o poder de perdoar é Deus. Deus, ele não tem esse negócio de guardar rancor. O homem, ele nos acusa. Quando nós erramos com uma pessoa, a pessoa fica guardando aquele rancor, ele vive falando, ele não quer perdoar, mas o Senhor é diferente. O Senhor, no mesmo instante que você abriu o seu coração, é automático, ele já te perdoa. É você que está afastado, talvez você cometeu alguma coisa aos olhos de Deus, porque vai ter uma consequência mesmo. Quando nós cometemos o erro, ele vai ter uma consequência. Tipo, se eu roubei, estou dando um exemplo, se eu roubei alguém e a polícia me pegar, o que vai acontecer? Eu vou ser preso pelas leis, as leis brasileiras, tem um artigo, o roubo, ele tem um artigo. Então, eu vou lá, eu vou pagar um preço por conta disso. Se eu for primário, vai ter uma consequência. Pode até ser que eu seja solto, mas eu vou ter que responder um processo, vai ter que ter É a mesma coisa no mundo espiritual, existe a mesma coisa. Nós damos brecha, o inimigo ele entra, né? Porque o prato que ele lança sempre é um prato bom, é um prato que é satisfatório à nossa carne, e a gente às vezes cai no pecado. Qualquer ser humano cai, porque nós estamos aqui vivendo, aqui nós não estamos ainda, vamos dizer assim, super-homem ainda, não. A gente somos de carne e osso, nós somos sujeitos a todas as coisas. Então, muitas vezes a gente erra e acha que Deus ele não vai nos perdoar. Aí nós fica pensando nos outros, no que as pessoas vão falar, e de ver nós falar com Deus, nós acaba se afastando dele. E cada vez que nós se afasta, a situação fica mais difícil. A situação fica vamos colocar assim, desesperadora. Olha só a situação que a Tânia está contando aqui. Ela tinha 18 anos, estava no comecinho da vida dela, cheia de planos, cheia de promessas de Deus, porque nasceu num berço evangélico. Eu já te conheço já há algum tempo, eu sei que você é uma pessoa bem comunicativa, bem ativa, né? Desde quando eu te conheci, você não mudou, continua a mesma pessoa, e eu tenho certeza que quando eu era mais jovem, tinha grandes planos para a sua vida, grandes projetos tinha, né? Então, estava já até planejando um casamento, né? Para ter as coisas dela, ter uma vida dela independente, mas que o inimigo ele entrou por um caminho, uma brechinha que deu, ele entrou e ele causou dano, ele causa danos na vida da gente. E uma coisa que é muito importante, que eu vou falar aqui agora, que ela relatou aqui, para você que está me ouvindo, a mãe, ela não desistiu de você. O pai não desistiu de você. Eles continuaram perseverando em oração. Por isso que eu digo assim, até li aqui uma palavra aqui, né? Que tudo que nós pedimos em oração, se nós estiver ligado com o Senhor, Ele ouve. A oração que é feita de sinceridade de coração, ela é ouvida. Quando você estava ali, o médico falou, olha, não tem mais jeito. A palavra que você ouviu, o inimigo lança essas palavras, que é para te desanimar mesmo. Usa a boca do médico, usa a boca de pessoas que estão perto de você, que é para te desanimar. A pessoa fala que você não vai andar. Você é uma pessoa de 18 anos, no comecinho da vida, vai falar que você não vai andar, que você vai ficar com sequela na cabeça, que você não vai falar direito. Isso vai te trazer um grande transtorno na sua mente, no seu coração.
O que removeu isso de você? O que te motivou isso aí? A sua mãe. Cada vez que ela ia te visitar, ela orava e ela tinha uma certeza dentro do coração dela que você ia ficar boa. Isso é muito forte. A certeza, você que está me ouvindo, a certeza, quando você ora com uma certeza que as coisas que você está passando vai ser revertida, porque se Deus permitiu que isso acontecesse, é para o nome dele ser glorificado através da sua vida. Hoje você está glorificando o nome do Senhor. Talvez, eu não sei, quantas pessoas vão ouvir, quantas milhares de pessoas vão ouvir esse testemunho aqui, quantas pessoas se afastaram da igreja, quantas pessoas que estão afastadas por conta de um pecado que cometeu, está pagando preço caro por conta disso, né? Mas, o segredo está aqui. É você continuar firme. Ela não desistiu, ela também passou um período com vergonha, porque isso é temor. A palavra de Deus, ela fala no livro de Provérbios, de número 3, ele fala assim que o temor do Senhor, olha que coisa interessante, pega isso aí, você que está me ouvindo do outro lado, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, para nós adquirir a sabedoria do céu. Vamos colocar assim, você passou por esse período, mas você teve temor, você nunca ficou, como fala, soberba, não, você sempre teve temor de Deus, você fez tudo isso com temor. E agora, o que eu vou falar? Meu Deus, que vergonha que eu fiz, não só com meu pai, mas para com o meu Deus também, eu desobedeci, eu infringi a lei e tal, mas Deus, ele te perdoou. Deus, ele te resgatou. Deus, ele te curou. Deus, ele te firmou. A mãe perseverou em oração, não desistiu, abraçou as pessoas que estavam perto dela e uniram todo mundo para orar. Hoje é diferente. Olha que situação que nós estamos vivendo hoje. Quantos anos você tem hoje? 46. 46 anos. Quanto tempo já passou isso? 20? 18? Não, ela tinha 18, ela tem 46, 28. 22, 28? Anos. 28, né? Tava grávida, É. 2026. E detalhe, 28, pastor, com 18 é detalhe, 46. O médico disse que minha filha não ia nascer. Olha só. Ele estava grávida também. O milagre foi grande. Esquecemos até desse milagre detalhe. foi grande. O médico dizia que minha filha não ia nascer. Se minha filha nascesse, Deus ela é ia maravilhoso. ser... Ia estar vegetativa e tal. Ia ter várias sequelas, porque eu tinha levado um tiro na cabeça, porque eu tinha perdido muito sangue, que ela ia nascer mongoloide, que ela ia nascer Meu Deus, problemática, né? Era... E aí eu chorava, eu falava para Deus, falava assim, não, Deus, ele faz a obra por completo. Hoje a minha filha tem 27 anos, eu tenho 2 netos lindos, maravilhosos. Olha que coisa linda, igreja. Eu até esqueci desse detalhe, que ela estava grávida também, né? Então, olha que o milagre de Deus, ele é impressionante. E outra coisa, né? Ela teve a visita... Jesus. O anjo de Deus ainda foi visitar ela ainda. E falou com ela que... Glória a Deus. Né? Achando que Deus ele não ia mais, é um pensamento, né? O que o diabo coloca na nossa... e agora, o que Deus vai pensar de mim? Mas olha só, no momento da sua dor, eu sempre prego isso. Porque quando a gente é fiel com Deus, porque você foi fiel desde o berço. Você andou na presença de Deus, obedecendo, porque sua mãe te ensinava isso, seu pai te ensinava isso. Verdade. Chegou um tempo que você deu o seu deslize... vamos colocar, foi tentada, né? E você caiu na tentação do inimigo, mas Deus, ele nunca te abandonou. Não. Deus, ele nunca vai te abandonar. Deus, ele não abandona ninguém. Você que está me ouvindo aí do outro lado, muitas vezes você erra e você pensa que Deus ele te abandona. Na verdade, quem abandona Deus somos nós. Nós que vai nos separando dele. Nós vamos separando dele, vamos separando dele. Quando não vai ver, nós estamos longe dele. Mas ele está perto de nós. Ele está, na verdade, ele está coladinho em nós. Pronto para nos ajudar, pronto para nos receber. Então, no momento que o médico falou que não ia andar, que não ia falar, que não ia ter reação, que o percentual de vida era pouco, mas a família estava em oração. E a mãe orando, o pai orando, os irmãos, né? Como que é diferente, que eu vou relatar aqui agora, nos tempos de agora, como que é a situação.
Os irmãos lá ajudando a sua mãe em oração, que coisa linda, foram no hospital, você não vê mais essas coisas acontecer. Deus colocou isso no meu coração para mim estar fazendo isso, sabia? Aí eu estou convidando os irmãos para nós ir nos hospitais, como eu já falei para vocês aqui, o projeto que Deus colocou no meu coração. E ouvindo o seu testemunho aqui, me dá mais força para que isso venha acontecer, porque tem muitos líderes espirituais, tem muita gente que Deus abençoa, né? Que tem o dom de curar, que Deus tem o dom de impor as mãos e acontecer o sobrenatural na vida da pessoa, mas a gente precisava se reunir, né? E nós irmos até o hospital, porque tem muita gente sofrendo. Eu tenho ido no hospital esses dias, porque nós estamos com um membro da igreja aqui que está internado, está na UTI, e eu tenho ido lá visitar. Então, quando eu vou visitar ele lá, eu visito outros também, né? Já oro por todo mundo lá, para Deus dar graça e Deus fazer o milagre na vida daquelas pessoas ali. E Deus, Ele ouve. Deus, Ele ouve oração. Deus, Ele não deixa nenhuma oração feita com sinceridade sem resposta. Verdade. Toda oração, ela tem uma resposta de Deus. Então, nessa época que a sua mãe foi até o hospital e reuniu os irmãos, né? Porque hoje em dia, se você falar assim, aquela pessoa ali, ela cometeu um adultério, ela cometeu isso, ela fez isso, fez aquilo, é mais fácil as pessoas ficar acusando, julgando, do que ajudar em oração. Ao contrário, eu quero dizer para vocês, meu irmão, minha irmã, porque como aconteceu isso com ela, pode acontecer com qualquer um da sua família e pode acontecer com você também. Nós não estamos livres de nada. Nós estamos vivendo nesse mundo aqui, nós estamos sujeitos a tudo. Eu não sou o super-homem, eu não sou o bam, não. Nós somos sensíveis, nós somos frágeis, somos de carne e de osso. Verdade. Nós estamos sujeitos a todas as tentações que o inimigo lança contra a nossa vida. Nós temos que estar orando e vigiando a todo tempo, porque a qualquer momento nós podemos estar caindo numa cilada do inimigo sobre as nossas vidas. E tem consequência tudo isso. Tem muitas consequências. A consequência que vem, que é o pior, que pode acontecer coisas que você, às vezes, não vai ser agradável a você. O que ela passou foi agradável a você? Não. Foi dor, queimando o corpo, ouvindo palavras ruins. A consequência sua foi difícil. Foi. Né? Mas olha que vitória que hoje você está contando. Né? Agora, há pouco você estava chorando. E assim, pastor, quando eu ia no neuro, né? Eu tinha muita dor de cabeça, né? A sequela que ficou em mim é uma dor de cabeça muito forte. E um dia eu fui indagar um médico, eu falei para ele assim, ai, doutor, minha cabeça dói demais. Aí ele olhou para mim e falou assim, menina, você conhece o Gerson Brenner? Era um ator muito famoso. O acidente que aconteceu com ele foi o mesmo que aconteceu comigo. Meu Jesus. E ele já até faleceu, né? Isso daí. O mesmo, ele perdeu um quarto e meio de perda de massa cefálica. A única diferença é que a bala ficou alojada na cabeça dele. E a minha cabeça, Deus não deixou ficar alojada. A bala, ela entrou aqui, ela veio até aqui e voltou. Ela fez um V no meu cérebro. Mas ela não ficou alojada e não ficou na minha cabeça. A do Gerson Brenner entrou e ficou aqui, né? E aí, assim, a tua sorte é que a bala não ficou alojada na tua cabeça, mas o mesmo problema que ele tem, você vai ter, né? E nesse dia que ele falou pra mim, eu falei assim, não. Eu falei, a diferença é que o Gerson Brenner não serve um Deus vivo e poderoso do jeito que eu sirvo. Olha, a diferença, né, de quem serve e quem não serve, né? Eu falei pra ele, a minha mãe tava do lado, eu falei assim, minha mãe falou assim, Deus não vai deixar minha filha na cadeira de roda, eu tava andando com dificuldade, com a minha mãe me carregando. E eu falei, Deus, se Deus me livrou da morte, Ele vai me livrar também de eu ficar numa cadeira de roda, de eu ficar, né, precisando andar com a ajuda das pessoas. E assim, Deus, ele né, me deu outra vida. Deu outra vida, né? Né? Deu Com outra certeza. vida, outra experiência, né? E eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus pela vida do meu pai, que foi um grande homem de Deus. Deus levou ele, né? A minha mãe, que é uma mulher de Deus também, que oraram por mim, não desistiu. E Deus não desistiu de mim, pastor. Ele nunca vai desistir. Né? Deus não desistiu de mim. Hoje você está, vamos colocar assim, que você está mais experiente, Sim. Né? E hoje você está aqui contando esse testemunho seu, está edificando muitas pessoas que estão nos ouvindo lá do outro lado. E outra coisa, né? Vai te incentivar para que você faça o que a sua mãe fez. Sim.
sabe, alguém tá com um problema, está numa situação assim, você vai também se levantar para orar. Eu vejo no canal, vocês têm um canal de oração também, um grupo de oração, e eu vejo todo dia lá, eu dou uma olhadinha, lá tem, ora por fulano, e tem sempre alguém orando, né? Eu vejo você buscando a Deus, adorando a Deus de uma maneira, sabe, se entregando mesmo de corpo, alma e espírito. Isso eu fico muito feliz, sabe, de ver que ainda tem adoradores ainda, né? Pessoas que adoram ao Senhor de verdade, né? De coração, não falta no culto, vai direto nos cultos. Eu vejo vocês se empenhando aí para querer fazer a obra. O Juninho também tem grandes testemunhos aqui para contar, vai contar um pouquinho aqui também. Nós não temos pressa, não. Nós queremos ouvir aquilo que Deus ele fez, para você ver que tem solução para o seu caso. O caso dela é de uma fatalidade, né? Um acidente que aconteceu lá no passado, né? Por conta de um erro que foi cometido, mas que Deus não abandonou, que Deus guardou, que a mãe perseverou, que ela aceitou, entendeu que Deus era com ela, e hoje está aqui contando o testemunho dela. Ontem estava chorando, mas hoje está sorrindo, né? Para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E agora me fala um pouquinho a filha, como que a filha está? Minha filha é a coisa mais linda. É a minha princesa, tem 27 anos, né? Casada, tem 2 filhos. Ai, glória a Deus. Eu tenho 2 netinhos lindos, maravilhosos. Quando eles me chamam de vovó, a primeira vez que o primeiro me chamou de vovó, eu chorei. Porque eu pensei que eu não ia chegar a ser contemplada Poxa por vida, isso, né? E Deus, ele me deu a honra, né? E, assim, o que eu tenho para passar para todos que estão ouvindo aqui, não importa o teu pecado, não importa. Eu vinha conversando com o Júnior hoje no carro, falando sobre isso, né? Quem nos condena é o diabo. É verdade. O diabo, ele coloca palavras na nossa mente, ele manda seta, ele coloca vozes para a gente ouvir, que a gente não vai ser perdoado, que nós erramos, que é abominável aos olhos do Senhor. E, na verdade, a única pessoa que está condenada é Ele, né? Verdade. Deus, ele tem um poder, Deus é misericordioso, Ele nos perdoa, e que nós não erramos, mas se nós errarmos, que nós pedimos perdão para Deus, que nós possamos pedir perdão para Deus e continuar firme na caminhada, porque com Deus vale a pena ser fiel. Independente da prova, independente da luta, independente do pecado, o importante é estar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus mesmo fala, né? No livro de Romanos 8, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, né? Porque Cristo, ele perdoa. Eu quero dizer para você, que está me ouvindo do outro lado, que o Senhor Jesus Cristo, ele não veio para quem está forte. Ele veio para nós, que somos frágeis, somos fracos, nós somos errantes, somos pecadores, nós pecamos, nós vamos errar, né? Mas ele é misericordioso. A misericórdia de Deus, ela é infinita, e que nós viemos aprender com Ele, que nós também possamos também exercer misericórdia pelas pessoas que nos ofendem, né? Porque muitas vezes é muito fácil nós orar pelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos, e muito no longo da nossa vida nós vamos ser ofendidos por várias pessoas. Vai ter pessoa que gosta de você. O diabo não gosta de você. O diabo não gosta de você. O diabo não gosta de mim. E o diabo vai usar pessoas. Ele usa pessoas para que estão, às vezes, do nosso meio, do nosso lado, para nos cutucar, para que a gente fica andando com rancor, com raiva, né, com ódio no nosso coração, para nós não perdoar. Mas o segredo a gente passa por luta, por dificuldade, né? Como você passou, eu também já passei, o Juninho também vai contar um pouquinho aqui do que ele já passou, que é muito grande, né? É diferente do testemunho dela. O testemunho dela é um testemunho de cura, né? Um testemunho que não tinha esperança, ela não tinha expectativa, era tudo contrário a ela, mas para a honra e para a glória do Senhor Jesus.
A Bíblia diz assim, feliz daquele que vê o filho dos seus filhos, né? E ela alcançou essa alegria, quando ela tinha 18 anos, a palavra que ela ouviu quando ela estava no hospital, que ela não ia andar, que ela não ia falar, que ela ia ficar com sequela, que ela ia ficar com isso, mas para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo que foi lançado contra ela foi revertido, né, em bênção sobre a vida dela. Hoje ela é avó, né, serve um Deus vivo, serve o Deus de todo o coração, o filho dela é uma benção, né, a filha dela é uma benção, os netos dela é uma benção, a vida dela é uma benção. Por quê? Porque não desistiu. O segredo é, então, fala aí para o pessoal que está nos ouvindo aí. O segredo é confiar no Senhor. Não Aleluia, importa a Jesus. dificuldade, não importa a luta, não importa o que você fez de errado. Nada que nós fazemos, Deus não tem o poder de perdoar. A Bíblia fala assim, que do teu passado, Ele não lembrará mais. Lança no mar do esquecimento. Lança no mar do esquecimento, Aleluia, né? Jesus. E assim, eu agradeço a Deus, porque eu ando, eu dirijo, eu estudo, eu trabalho, eu cuido da minha casa, de vez em quando eu cuido dos meus netos também, né? Que E maravilha. para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Eu estou aqui, né, pela misericórdia dele, né? Que pela maravilha. misericórdia dele. E eu agradeço por ele não ter desistido de mim. Aleluia, louvado seja Deus. Ó, entenda aí, você que está me ouvindo. Tem muita gente nos ouvindo, tem bastante gente ao vivo aí? Estão pedindo alguma coisa aí? Não é não? Mas tem bastante gente ouvindo. Quantas pessoas estão ouvindo agora? Por enquanto. Louvado seja Deus. Muitas pessoas vão ouvir esse testemunho. Muitas pessoas estão passando pelo mesmo problema. Talvez não o mesmo problema, Sim. esse exato esse problema, mas outros problemas que faz com que a pessoa se afaste, porque o diabo fica acusando na mente dela. Acusa, pastor. Acusa na mente, fica falando na sua mente. Eu ouvia vozes, pastor, o dia inteiro. Você precisa se matar. Olha, Era a voz que eu ouvia. Você precisa se matar, você não pode viver. Era a voz que eu ouvia. Eu nunca pensei em me matar, porque como eu sou conhecedora da palavra, nós sabemos que quem tira a vida, Deus não perdoa. Né? É um ato que não tem perdão, né? Quem se mata. E eu sabia disso, que eu não podia me matar porque eu ia perder minha salvação. Né? Mas eu ouvi essa voz, eu fiquei ouvindo essa voz assim durante uns 6 meses. misericórdia. Né? E eu pedia pro meu pai, ora por mim. Meu pai orava, eu ia deitar e eu ficava ouvindo essa voz o tempo todo na minha cabeça, que eu precisava morrer, que eu não podia viver, porque eu era o desgosto da vida do meu pai. Olha só, tá vendo? Mas graças a Deus, né, Deus é misericordioso, né, eu tive a honra de ter um homem de Deus do meu lado, e ele falava, não, minha filha, isso é o diabo que está falando na tua vida. Você não é desonra para o pai, você é uma bênção na minha vida, minha filha. Você é bênção na vida do pai, bênção na vida da mãe. E ele sempre orou, né? E aqui estou eu. Louvado seja Deus. Olha só, hoje, o mal do mundo hoje são as depressões, as opressões que as pessoas têm sentido, porque por algum tempo na caminhada dessa pessoa, ela cometeu alguma coisa que a mente dela acusa ela, né? E esse inimigo fica acusando 24 horas, e tem muitas pessoas com o mesmo sentimento, porque eu já fui orar em várias casas que tinha criança, jovem, de 13 anos, com o mesmo pensamento de se matar, de tirar a própria vida. Então, é você que está aí me ouvindo, talvez você está passando por esse problema, mas aqui está aqui, ó, uma pessoa que passou, que enfrentou o problema, que levantou a cabeça e que Deus deu a vitória para ela. Da mesma sorte que Deus deu a vitória para ela, que não abandonou ela de jeito nenhum, Deus ele também não vai te abandonar, meu irmão. Não vai te abandonar, minha irmã. Eu não sei qual que é a luta, qual que é a dificuldade que você tem vivido, qual que é a opressão, qual que é a acusação que o diabo tem lançado aí na sua mente, no seu coração, para você tirar a sua própria vida. Não faça isso, não. Acredita. Deus ele vai te perdoar, não importa o que você falou, o que você pensou, o que você fez, Deus ele te perdoa, é só você abrir o seu coração, ele vai te abraçar de novo, ele vai te dar uma nova oportunidade, ele vai te dar uma nova chance. E aquilo que você está passando neste momento aqui, amanhã, vai servir para você contar o seu testemunho, para o nome do Senhor ser glorificado através da sua fé. Tânia, olha o seu testemunho. Sabe, eu estou tudo arrepiado aqui, porque eu tenho certeza que vidas vão ser alcançadas através desse testemunho que você contou aqui. Mas nós vamos aqui também ouvir um pouquinho do testemunho também do Júnior.
O Juninho, no começo da minha conversão, porque a gente teve o mesmo problema que eu tive, o Júnior também teve, né? Sim. E quando eu estava no meu comecinho, a primeira pessoa que chegou assim para pedir uma ajuda, né? E a gente estava junto com o pastor Francisco, foi o Júnior. O Júnior foi o meu incentivador. E eu não esqueço isso nunca, porque ele chegou, foi num dia de noite lá. Bem de noite, e nós estávamos ali, assim. Aí o Francisco falava assim para mim assim, e aí? O que nós vamos fazer? Vamos fazer. Tem que fazer o quê? Tem que ir lá, então vamos lá. Aí nós fomos lá. Eu falei assim, só não vai fazer que nem os outros, né? Que a gente levou. Aí quando nós voltou, ele já tinha chegado aqui. e nós saímos daqui. Nós saímos daquele dia daqui falando para ele. Eu fui daqui, ó, pelo amor de Deus, você não vai, se você chegar, for lá, quando eu voltar, que você estiver aqui, eu mesmo vou pegar você, né? Brigando com ele, né? Mas ele está aqui, o Júnior está aqui, graças a Deus, na presença de Deus. Eu sei que a luta dele também é muito grande e ele vai contar um pouquinho da luta dele aqui. Amém. Glória a Deus. Eu me lembro, você fala assim, pastor, eu me lembro, parece um volta o filme, é como se fosse um videocassete que você coloca a fita e rebobina, sabe? Aí você começa a assistir de novo, né? Uma época assim, foi muito difícil, cheguei ao ponto de achar que eu não tinha mais esperança. Muitas vezes eu olhava para mim, olhava a minha situação e na profundeza das trevas eu não achava. Mas graças a Deus que Deus nunca esqueceu de nós, como a Tânia falou. Ele preparou pessoas para nos ajudar, para nos dar força, para acreditar que Deus ele pode transformar, né? E Deus usou a vida do meu irmão André, pastor Carlinhos, pastor Francisco, e perguntou se eu queria uma ajuda. E eu aceitei, né, pastor? Glória a Deus. O vício é algo muito difícil para quem, infelizmente, está vivendo escravo, prisionado pelo vício. É muito difícil. Quem passou como eu passei, eu sei quão difícil é você ser liberto, né? A gente tenta de todas as formas, de todas as maneiras, de todos os recursos. Mas a palavra de Deus é tão fiel que ela fala que quando a gente conhece a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Então, somente através da verdade. Foi quando, né, aquele dia que nós chegamos aí e os pastores, na hora, já era quase meia-noite, uma escuridão, que eu nem sabia para onde eu estava aí no meio dos matos. Falei, Jesus, mas eu queria uma transformação de vida porque, né, nós não nascemos com isso. É uma coisa que ao decorrer do tempo, amizades, e isso e aquilo, a gente acaba se envolvendo, né? De certa forma. E para sair depois que você se envolve, é muito difícil. Eu pensando comigo, falei, não, eu vou lá, vou voltar a ter uma vida normal, né? O pastor falava, você vai ficar lá até o dia que você falar que tá bom, e no dia que você falar que tá bom, você fica aí, né? Você vai fazer obra aí com os irmãos. Você está internado, essa palavra não vou esquecer, por resto da sua vida, você vai se internar hoje e nunca mais você vai sair. Não, é verdade, né? E falava assim, né? O pastor falava assim, você só vai estar pronto para sair quando você estiver disposto a ficar. Aí, peraí, então eu nunca vou sair dessa situação. Não, você vai ficar lá. A hora que você estiver disposto a sair, aí você está pronto para... não, quando você estiver disposto a ficar, aí você está pronto para sair. Mas você quer ficar, você fica. Bem por aí, né? Então, você está envolvido, mas é uma pura verdade, né? É uma pura verdade porque é uma forma de ser grato, né? Eu converso bastante com a Tânia. Eu queria fazer uma faculdade fiz eletricista e eu estava querendo fazer engenharia, né? Falei, vou fazer. Só que o meu coração arde de fazer assistente social, serviço social. Né? Assim, uma forma de ser grato, poder ajudar o próximo. Né? Como eu fui ajudado por Deus, pela vida dos pastores, dos irmãos, do meu irmão André. Então, nada mais gratificante que você poder estender a mão para a pessoa que está caída. Né? Porque a gente entende o difícil. Muitas pessoas julgam, como eu fui julgado. Quantas pessoas me amaldiçoaram. Quantas pessoas da família falavam, esse não tem mais jeito. Quantas pessoas, coitado mesmo, eu ouvi muito isso. Esse aí vai morrer assim.
Olha. E eu cheguei a um ponto de acreditar que eu ia morrer. Eu ficava olhando e falava, Deus, eu vou morrer assim. Eu não vou conseguir sair dessa vida. Né? Mas, graças a Deus, que Deus preparou pessoas, e ali com dificuldade, com levante, queda, que é natural. Tem gente que não acha que é natural. Mas o segredo de quem cai é levantar. Se você caiu nessa noite, Se né, levante. se levante. Ela diz que... Eu me lembro, os irmãos falando aqui, até aproveitando a carona da Tânia, está sendo falado muito sobre pecado, sobre queda. E Deus colocou uma palavra no meu coração de 2 Crônicas 7:14, quando Salomão ele edifica o templo, ele começa a falar com Deus, mas Deus, e se por acaso o povo pecar e tal, o Senhor vai cerrar os céus, aquilo tudo. Aí no versículo 14 ele fala assim, olha, Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face de todo o coração, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então é a promessa de Deus, né? Se você pecou, se arrepende, dobra o seu joelho, reconhece que pecou, né? Reconhece que Deus, eu errei. É tão bonito quando a gente reconhece os nossos erros. Sim, É lindo. eu tenho uma coisa aqui comigo aqui, uma coisa que você falou que é muito importante, né? Assim, num momento mais crítico da sua vida, você entendeu que sozinho você não consegue. Não vai. Sozinho. Eu também já tive problema com vício também. E graças a Deus, eu louvo a Deus porque eu não precisei passar por clínica. Eu não passei por nada disso, mas que o próprio Deus tocou na minha vida. Um dia me deu essa oportunidade e eu abracei essa oportunidade. Porque eu também, no momento que usava tal, eu falava assim, eu vou morrer assim. Não consigo. Porque foi uma coisinha meu só para experimentar. Você que está me ouvindo do outro lado. E foi indo. Quando foi ver, o tempo passou tão rápido. Quando eu fui perceber, já estava 22 anos escravizado. E eu falava, meu Deus, será que eu vou morrer assim? Né? Eu não tinha direção, não conhecia Deus ainda. Mas só que Deus já me conhecia. Glória. Deus também te conhece, você que está aí do outro lado, está passando por essas aflições, porque muitas vezes Deus tem uma grande obra na nossa vida e o diabo sabe disso. Agora ainda o ápice de Deus ainda não aconteceu ainda na nossa vida ainda, mas vai acontecer, porque nós vamos começando a dar lugar para Ele, nós vamos começando a entender. Sabia que na nossa idade que nós estamos agora, que nós vamos pegando uma maturidade maior, que nós vamos compreendendo melhor os projetos de Deus para a nossa vida. E aí agora a gente vai começar a se lançar, porque Deus ele tem um projeto grande na nossa vida, e o diabo quis já atrapalhar isso lá no começo, porque a obra que Deus tinha na nossa vida é muito grande. Então, o diabo afetou, tal, ele tentou, às vezes também Deus até permitiu para a gente ter hoje a experiência que nós temos, né? Às vezes você estava tentando ali, o diabo tentou de novo, deu aquela fracassada de novo, mas Deus ele nunca nos abandonou, né? Ele está ali conosco, e o plano e o projeto que ele tem para as nossas vidas não vai mudar. Ele está ali contando comigo, ele conta com você para a gente fazer a diferença aqui na Terra. Através através dos nossos testemunhos. Tem muitas pessoas nos ouvindo, que vai nos ouvir, aqui que está passando pela mesma situação. A pessoa não quer, porque não quer. Vai dizer que você queria andar sujo. Um dia eu vi o Júnior e falei, meu Deus do céu, não acredito. Meu Deus, será que ele não está vendo? Aí, como você falou, todo mundo para criticar, é fácil criticar. Aí eu falei até, num dia, nós estávamos até numa festa, né? E você passou. Aí eu falei, olha lá, ele não quer sair daquela vida ali. Eu falei, não é ele que não quer, não. Ele está sem força, meu. Verdade. Não é assim. Hoje a gente vê muitas pessoas drogadas, com um saco preto nas costas, andando para lá e para cá, tudo sujo, sem tomar banho. Você acha que um ser humano quer viver desse jeito? Ninguém quer viver assim. Não, a gente tem que entender que existe uma força maior do que ele. Quando um dia que eu falo assim, eu não quero usar droga, eu não quero usar, eu não quero, meu corpo não quer, eu falava, eu não quero. Quando eu via, eu estava lá no meio do bar, quando eu via, eu já estava usando, quando eu via, eu já estava fazendo coisa que não era para me fazer. Então, quer dizer, era uma força que era maior do que
do que eu. Quantas pessoas estão passando por esse Verdade. processo, que tem uma força maior do que ele? Quem que pode nos ajudar diante disso? É só Deus. Só Deus. Sozinho nós não conseguimos sobressair dessa situação. E a gente, quando está nessa situação, para nós até sabe disso. Nós sabe disso. Aí você vai lá, você foi, vamos colocar, foi internado, lá tinha pessoas que estavam no mesmo processo que você, mas muitos queriam e muitos não queriam. Sim, Muitos usavam de artimanha ali para enganar a família, para enganar ele mesmo, né? Porque, na verdade, engana ele mesmo, né? Engana a esposa e tal. Ele está enganando a ele mesmo. Ele fala, eu vou dar um tempo. O coração fala, eu vou dar um tempo. Então, quando deu aquele tempo, você vai voltar a usar até o inimigo. Peraí, deixa eu afastar dele um pouquinho, para ele dar esse tempinho dele aí. Boa. Aí dava aquela engordadinha, ficava bonitinha de novo, aí daqui a pouco, gerar de novo. Porque eu falei no meu coração que eu só ia dar só ia dar um tempo. Então, passou aquele tempo, voltava de novo. Mas quando eu entendo agora, que sozinho eu não consigo. Não dá, jamais. Porque a força espiritual, muitas pessoas falam, mas esses espíritos estão derrotados, não tem poder. Não conhece o mundo espiritual, não. A Bíblia diz assim para nós, presta atenção nisso aqui. Paulo, ele escreveu uma carta no livro de Éfesos 6, 10, ele fala assim, armadura de Deus, para a gente não se revestir, para nós se revestir com o quê? Com todas as armaduras de Deus. Para que nós vamos se revestir com a armadura? Eu entendo que a armadura, quando você fala em armadura, né? A armadura lá no passado, a gente tinha que colocar aquele negócio, aquela proteção na capacete, aquele negócio na frente, aquele no braço, na perna, o cara andava tudo que nem um robôzão ali, que era a proteção dele ali. A proteção contra astutas ciladas do diabo. Agora vamos entender nós. O que é a cilada do diabo? O diabo era uma cilada para nós toda hora. Não é só para uma pessoa, não. É para crente, é para quem não é crente, é para a pessoa que é de todas as crenças e todas as religiões, todo ser humano, ele é atingido pelas ciladas do diabo. Sim. Então, o diabo ele vai tentando, ele monta uma cilada aqui para você, joga um laço aqui. Aí você não caiu nesse aqui, mas ele já está com o outro lá na frente, armado. Você não caiu naquele lá, ele já coloca o outro ali. Tentou Jesus, né, pastor? Poxa vida, não? Poxa vida. Se Jesus, né? Se Jesus, que é Deus, né? Se veio aqui para nos salvar, ele precisou se preparar. Ele se preparou para poder enfrentar o inimigo. Ficou 40 dias e 40 noites em oração, em jejum, em oração, e ele foi lá para ser tentado no deserto. Ele foi tentado lá. E você imagina nós, que aí vem dentro dessa palavra, fala que ele arma ciladas para nós orar, para nós pegar todas as armaduras de Deus, se revestir com elas, para nós não cair nas astutas ciladas que o diabo prepara para nossas vidas. Então, essa cilada que o diabo prepara para nossas vidas é para nos enredar. Porque Deus ele tem um plano na nossa vida, aí você caiu na cilada dele aqui agora, aí vai ter a consequência, que nem teve na vida dela. Eu errei, eu vou ter consequência. Não tem jeito de não pagar pela consequência que eu cometi do erro. Se eu errei, eu vou pagar a consequência. Eu vou só atrasar o processo que Deus tem para a minha vida. Porque quando eu entender que eu sou dependente de Deus e eu começo a me revestir, aí eu começo a resistir. Entende isso? Eu começo a resistir. E quando eu começo a resistir, a Bíblia fala, resistir ao diabo, ele vai fazer o quê? Ele vai fugir de nós. Então, eu tenho que me preparar para me resistir. Porque a cilada que vem para mim, ele vai me pôr uma aqui hoje, mas amanhã ele vai pôr outra. Eu tenho que me resistir. Amanhã ele vai colocar outra. Amanhã ele vai colocar. Ele não vai desistir de você fácil, não. Ele vai ter que resistir. Você vai ter que resistir a ele a todo dia. Toda hora você vai ter que resistir a ele. Toda hora. Porque vai vir muita cilada. É muita coisa. E quando você erra, o que o diabo vem? Ele entra na onde? Na mente. E começa a te acusar. Aí você, às vezes, por isso que tem muitas pessoas hoje na depressão, muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas passando por esse processo difícil,
porque não tem esse entendimento, né? Aí, o que ele faz? Eles se afastam, aí se jogam e se entregam. Tem muitas pessoas se entregando, E o né? diabo está de braço aberto, né, pastor? De braço aberto para receber. Ele não rejeita ninguém, não. Quando a Tânia estava falando, o fato que quando ela pecou, ela, de certa forma, o inimigo fez ela usar uma estratégia para não ir para a igreja, para não ter oportunidade, porque agora está envergonhada, agora está em pecado. E ela falando assim, eu me lembrei da passagem de Adão, que quando Adão, eles comem a árvore, né, comem do fruto da árvore, o que eles fazem? Adão e Eva. Se esconde. Ele está escondidinho. Aí Deus vem, Deus sabendo que ele está lá. Eu fico imaginando Deus vindo, e os dois lá na moita, quietinho, né? Se escondendo de Deus. Quem se esconde de Deus? Salmo 139 diz, para onde mirei? Se eu subir ao céu, tu estarás. Se eu descer ao inferno, fazer minha cama no céu, tu também estarás. De Deus ninguém foge. E está lá quietinho, aí Deus pergunta, onde estás? Eu acho que não sabe, onde você está? Cadê você, Adão? Onde você está? Mas Deus já está vendo, né? Aí Deus fala que eles pecaram. Então, essa palavra mostra que quando a gente erramos, a gente foge, a gente procura se esconder. Sim. Mas Deus está sempre te chamando, onde você está. Verdade. Se você está se escondendo, Deus fala para você, onde você está, porque Deus quer te cobrir desse pecado. Deus foi lá e preparou, matou e cobriu o pecado. A vontade de Deus é essa, te perdoar, te dar, enquanto a vida é esperança. Todo dia é uma nova oportunidade. Sim, todo Se dia. nós estamos vivos hoje, Deus está te dando uma oportunidade. Eu falei que quanto à vida, há uma esperança. O que vale? O que vale? Um leão morto ou um cachorro vivo? Leão, né? Rei da selva. É um cachorro desprezado, vira-lata. Mas ele tem vida, tem esperança. Está aí. Então, enquanto a vida é esperança, e Deus está sempre nos procurando. Cadê você? Eu quero te curar, eu quero te libertar, eu quero... Onde você está? Se você está escondido em algum lugar da presença de Deus, volte, porque Deus quer te curar, Deus quer te sarar. Deus quer te levantar. A promessa que ele fez, a Bíblia fala que fiel é aquele que vos chamou. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até a voz de Jesus Cristo. Então, ele quer aperfeiçoar essa obra na sua vida. Provérbios 4:18 fala assim, que a vereda do justo é como a luz da aurora. Sim. Brilha dia após dia. Então, é passo a passo. É passo a passo. E ele quer fazer isso na nossa vida. Né? E outra coisa também que eu queria ressaltar aqui, eu louvo a Deus pela vida do Júnior, porque através da vida dele, eu aprendi muita coisa com você. Glória a Deus. Você não sabia, eu falava muito pro Zé, rapaz. Duas pessoas que eu aprendi muita coisa, que hoje tem o você vai lembrar dele, que ficava lá na Cristolândia. Já vou lembrar o nome dele. Que eu aprendo ele, mas ele não saiu ainda disso ainda continua ainda usando ainda, né? Mas eu tenho fé, eu falei para ele, olha, quando ele vem aqui, ele passou aqui, se ele vem aqui, negou meu pastor, ele me abraça. Eu falo, Deus ainda tem uma obra na vida dele ainda. Ele foi obreiro lá na fazenda, né? E aprendemos, né, no comecinho da nossa caminhada, né? A gente começou a ir na Cracolândia, foi através de você. A turma fala assim, ele sumiu. Sumiu, deve estar lá na Cracolândia, então nós vamos lá. Nós vamos atrás dele lá. Não vamos desistir, não. Vamos lá atrás, vamos lá na Cracolândia. E essa época da Cracolândia, quando começou essa Cracolândia, essa Cracolândia, ela veio para... Era o inferno na terra. Era o inferno aqui, para acabar com vida de pessoas. E eu comecei a ir, e eu comecei a levar as obreiras da casa que vinham aqui falar comigo, reclamando da vida, reclamando por conta de coisinhas bestas, coisinhas pequenas. Aí eu pegava, eu falava assim, tá ruim o negócio aí, tá, né? Vamos ali comigo. Né? Filhinha, vem aqui sexta-feira, você vai me ajudar a fazer uns lanches, eu vou te levar num lugarzinho bem legalzinho para você ver como que é o negócio lá. Tá? Para você agradecer a Deus pela sua vida. E você vai começar a dar glória. Eu levei tantas pessoas lá, que a turma chegava para mim e falava assim, você é louco, como que você vai levar uma pessoa que não está preparada? Eu falei, não, se ela não estiver preparada, quando chegar lá, ela vai se preparar, porque ela vai se deparar com situações reais. Porque muitas pessoas, Júnior, hoje, eu estou colocando no dia de hoje, que fala, tal,
Mas eles não vivem isso, Júnior. Eles não passaram por isso. Tá entendendo? É muito fácil você condenar, você julgar um fato, vamos colocar, você usa droga, você é um drogado, você não sei o quê. Espera aí, você nunca usou droga? Você pode falar o que você quiser, mas espera aí, nós temos essa experiência. Nós sabemos o que entrou em nós quando nós demos a brecha. Nós sabemos que aquilo que entrou em nós é uma força espiritual além de nós, que nós não tínhamos força para dominar aquilo ali. É só quando Deus mesmo entrar na nossa vida que essa coisa ruim sai. Mas quem nunca provou, quem nunca experimentou, que autoridade que ele tem para falar? Não tem nenhuma autoridade para falar, não sabe nem o que fala, não sabe o que é, não pode julgar, porque o negócio é terrível. A gente, quando a gente ia procurar você ali na Cracolândia, e me despertou algo lá, porque o Espírito Santo de Deus, eu senti a presença de Deus na minha vida, eu sinto a presença de Deus na minha Glória vida. Quando eu vou falar com alguém, quando eu vou me expressar com alguém, você me conhece há muitos anos, você vê que o meu jeito, eu nunca mudei, nunca mudei. Simplicidade eu total. sempre fui do mesmo jeito, nunca mudei. E você nunca vai ver eu nunca mudar. Porque a minha essência é essa. Eu não posso mudar a minha essência. Porque você não sou melhor do que ninguém. Não, nós somos frágeis, nós somos fracos, somos pecador. Então, nesse período que nós começamos a ir lá na Cracolândia, eu me deparei com muita situação lá. E vi muita coisa que, falava assim, meu Jesus de Nazaré, que lugar é esse? Que lá também não teve acepção, não. O diabo não tem acepção, não. É rico, é pobre, pessoas de fama, pessoas que eram bonitas, pessoas que eram... Já conheci tanta gente lá. Caiu ali, meu irmão. Repórter. Meu tudo, Jesus Cristo. Pessoas que moravam em mansão. Que tinha tudo. Tudo. Quantas pessoas você vê assim? Você conversa, cada um tem uma história. Cada um tem uma história. história. Tem uma história. Que nem o senhor falou, é fácil julgar, mas ninguém sabe. O senhor estava falando assim, eu estava me lembrando de Ana, quando ela está lá na casa, angustiada, uma dor, aflita, e o pessoal fala para ela, por que você não come? Come. Está bêbada? Não, antes ela subir para o Eli falar isso para ela está sentada, todo mundo comendo, está sendo todo mundo feliz para apresentar, só que a Ana não estava feliz. Ela não estava feliz por causa da dor, por causa do que ela estava passando, ela não tinha filho, por todos aqueles fatos. E por que você não come? Por que você está triste? E muitas vezes as pessoas não entendem, não conhecem a dor que está passando, que nem você está falando. É fácil eu julgar uma coisa que eu não estou vivendo. É fácil falar, é safado, não quer sair dessa situação, porque a gente ouve isso. Sem vergonha. Você para o que você quer. Tem pessoas que falam, você está ali no seu vício, independente de qual seja, você está falando de vício, não específico vício, seja o vício que for, seja o vício do jogo, seja um vício de bebida, de prostituição, vício é vício, vício é uma coisa que você não tem domínio. Então as pessoas julgam, mas não sabem, o pastor falou, e vai passando um filme na minha cabeça, vários momentos, né? Eu até me lembro que muitos pastores por minha vida falam, meu irmão, quantos livramentos tem Deus, e eu sei tanto, os que eu vi, eu já sumi diante de pessoas querendo me matar, eu na frente de pessoa querendo me matar, vai para matar, e eu senti a morte, e parece que Deus cegou, literalmente, eu falo, literalmente, Deus cegou, está na frente assim, ó, essa distância, eu passo, abaixado, e nós temos que matar ele. Então Deus me livrou tanto da morte, tanto, imagina naquele lugar, quantos livramentos, eu sei o que eu vi, quantos livramentos, armaram, como o pastor falou, ciladas, mas Deus deu o livramento, e o pastor falou que foi lá fazer uma coisa, eu já não vou fazer. Certa feita eu estava em casa, estava arrumado, tinha trabalhado e tal, e estou saindo. Só que de repente, não estava com intenção nenhuma. Começou a dar aquela vontade, e eu não queria. Eu lutando comigo, falei, não quero, não vou usar. Hoje eu vou comer um lanche, fazer uma coisa. E aquilo, sabe, meu corpo começou a se tremer, é uma coisa muito forte. Isso é uma coisa muito forte, que às vezes você não quer. Aí eu me lembrei de Paulo, quando ele fala assim que aquilo que eu quero fazer eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, às vezes, a gente fazemos coisas que você não quer fazer. Mas você falou, que não vou fazer, você vai ver se você está fazendo. Já está fazendo, já está lá no meio. automático. Então, para saber
a entender que não podemos julgar as pessoas, nós podemos orar, profetizar, crer que Deus vai. Não existe impossível para Deus, nada é impossível. Essa pessoa não tem mais jeito, mas você é Deus para dar sentença? Quem pode falar que ninguém tem mais jeito? Mas hoje é assim. Eu nunca. Olha, enquanto a pessoa está lá, você estava morta. Você estava morta. Mas tinha alguém orando, né? Daí eu jogava até no rio. É. Ela estava morta, a Tamar estava morta. Ele estava morto. Mas... Já deram até certeza, morreu. Falou o quê pro seu pai? Morreu. Se matou. Olha, ó Deus, né? Já falou que ela se matou. Não. Mas o pai falou, não, minha falou, filha, não. Ainda há esperança, É. né? Enquanto a vida Tá, há esperança. Então, nunca diga se você tem um filho, um esposo, nunca faça a palavra, não tem mais jeito. Seja uma pessoa que fala assim, começa a profetizar, eu creio. Vai ser um grande homem de Deus. Vai ser um pregador. Tá assim, mas eu vou cantar o hino da vitória. A Bíblia diz em Salmo 30, verso 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, pega a palavra de Deus que é viva e eficaz, que é verdadeira, que não mente, e põe em prática, que é enquanto a vida há esperança. Nunca determine que já acabou. Porque eu já me declarei, quantas vezes eu falo assim, Deus, não tem mais jeito. Eu estava já trazendo para minha vida. Sozinho eu não consigo. Não consigo. Aí, mas Deus falou, não, eu tenho algo para fazer na sua vida, você ainda não vai morrer. Aí Salmos 37, verso 4 diz assim, não morrerei, mas viverei para contar as maravilhas de Deus. Então, se eu não morri, você não morreu, você não morreu, é para que hoje nós estivéssemos aqui contando as maravilhas do Senhor. É verdade. Amém. Olha que Glória maravilha. Olha só. Deus é maravilhoso. Porque tem bastante gente que está ouvindo do outro lado aí, as próprias mães, né? Porque aqui você sabe que a gente não mudou, a gente continua ainda. Porque vem sempre pessoas aqui nos procurar, pedindo uma ajuda nesse sentido, né? E muitas pessoas chegam aqui já desacreditadas por conta das lutas que passou, dos trabalhos que as pessoas dão. Aí fala assim, a própria mãe, o próprio parente, fala assim, ó, esse não tem mais jeito. E eu sou bem criterioso nisso, né? Eu falo assim, meu irmão, como que não tem mais jeito? Se o Lázaro estava morto fazia 4 dias, Jesus foi lá e ressuscitou ele. Você acha que Jesus não tem o poder de ressuscitar isso aqui? É o mesmo Deus, ele não mudou, ele tem o poder de mudar a história. Mas a minha boca também, como você fala, tem poder. Se você amaldiçoa, se você for benção, né, como eu costumo dizer, meu irmão, começa a profetizar a bênção. Talvez você orando, você é parente, parente. Sim. Eu orando para você não descrente, porque eu já te critiquei, já te xinguei, sou parente seu, não vai resultar nada. Mas se eu orar por outro, Deus olha por você. Sim, muitas vezes a pessoa tem um montão de livramento, não foi porque orou por você, porque orou por outras pessoas. Que nem eu sempre falei para o André, falava para sua mãe, falava assim, ó, fica tranquilo aí. Está na mão de Deus. Só vai morrer quando Deus permite. É verdade. E quando Deus não permitir, não vai morrer, vai continuar. Ah, mas, minha irmã, deixa na mão de Deus. Vai orando pelos outros. Vamos lá, ora por aquele lá. Deixa aquele lá quietinho, ora por aquele outro ali, que Deus ele vai dar o livramento para aquele lá. A gente tem, né, vários amigos nossos, que você mesmo, que quando você... um tempo deu aquela equilibrada, a gente percebeu, todos nós percebemos, que você tinha um grande potencial de Deus na sua vida, porque as pessoas se chegavam a você e você queria ajudar. Sabe, a preocupação dele... Não, eu estou falando para você que é uma pessoa especial, eu conheço, ele me ensinou muita coisa. Ele não se ligava muito para ele, mas ele se dedicava para os outros, ele queria, não, vamos lá. Quantas vezes eu lembro do Diego, né? O Diego, vamos lá na casa dele, pastor, vamos lá, vamos pegar ele, vamos levar ele. Quantas vezes nós levamos o Diego? Deus fez uma grande obra na vida dele, né? Ele casou, tal, e eu sempre falei, você tem tudo para ser feliz, você tem tudo para você crescer, para você... É que nem eu falo. Estou falando para vocês aqui, eu profetizo isso na vida de vocês. Amém. Vocês têm tudo para se dar bem, tem tudo para crescer, tem tudo para Deus fazer, sabe? Através das nossas vidas, da sua vida, da vida da sua esposa, da vida daqueles que estão perto de você, de fazer obras, irmão, aqui, sabe? A diferença, nós somos escolhidos para fazer a diferença na terra. Só que nós temos
Nós vamos ser na cilada do diabo todo dia. Nós Sim, vamos ter que tentado, resistir a ele tudo todo tem. dia. Porque o dia que nós demos uma vacilada, Existir e fugirá de nós. ele vai ter que resistir todo dia, porque a cilada dele, porque a obra que nós temos é grande. Você quer saber uma coisa? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós começarmos a fazer aquilo que o Deus já colocou um projeto dentro do nosso coração para nós fazer. Já está feito o projeto lá para a gente Glória a Deus. realizar. E nós vamos realizar. Em nome de Jesus. Você vai ver que nós vamos ganhar bastante alma para Em Jesus. nome de Jesus. Nós vamos fazer a diferença na terra. E as pessoas vão ficar, falar, meu Deus do céu, que coisa é essa? Mas o diabo vai ficar feliz? Nunca. Não, acho que não. O diabo vai se levantar de todos os meios. E se nós não nos revestir, nós também não aguenta. Porque sozinho nós não aguenta. Nós já sabemos disso. Porque nós queríamos... Você lembra de um dia que você falava assim... Isso aí foi um dia que Deus está mandando eu lembrar você aqui, que você falou assim, eu não quero mais isso na minha vida. Que foi o pior momento que você teve na sua vida, quando você foi ver, você estava lá dormindo debaixo de latinha lá e falando, meu Deus, eu falei que eu não queria mais isso, onde que eu vim parar? Olha onde que eu estou. Você olhou e falou assim, meu Deus, onde que eu estou? É triste. Escreve também. Não. Onde que eu estou? Eu não queria. É um vacilo que você dá. É uma brechinha que você dá, ele faz um estrago na sua vida. Mas- É uma pequena brecha. Se deu uma brecha, ele. Como que eu vim destrói a parar vida, aqui? né? Né? Como que eu vim parar aqui? Destrói. Nem sabe de que jeito chegou lá. Não sei, nem Ó, percebe. Tem um dia que eu cheguei na minha casa, isso eu não esqueço, eu não lembro. Foi um dia que eu cheguei na minha casa, eu sei que, eu não sei como que eu cheguei em casa. Eu sei como que eu acordei. Eu acordei, estava na garagem, dormindo no carro, o carro ligado. Ixi. Eu não sei como que eu cheguei em casa, não sei. Aquilo foi apagado da minha mente. Se eu matei alguém, se eu fiz alguma coisa para alguém, eu não sei. Mas foi Sabe apagado. nem como chegou. E esse dia foi o dia que eu falei que hoje eu não quero nada, eu não vou sair, eu não vou fazer nada. Fui do meu trabalho e ia para minha casa. Esse período, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fui, acordei, eu estava dentro da minha garagem, na casa, O carro lá dentro. o carro lá dentro, Ligado. ligado, e eu Pagado. apagado. Não sei o Deus que te aconteceu. guardou, o anjo do Senhor te guardou até lá. Foi o anjo Com que me guardou. certeza. Como Foi. o Te Juninho guiou falou, até lá. porque Deus ele tinha uma obra na minha vida e deu esse livramento para mim. Te guardou. Né? Como deu o livramento para você, quantos momentos pessoas tentou Se te eu for matar e passou por você e não te viu? Se eu for contar, nós vamos ficar aqui essa semana Até inteira. amanhã. E Tem não os, vai, os que eu vi, né? Os que eu não vi, os livramentos que a gente não vê. Né? É porque Quantos Deus livramentos? guardando a gente, Quantos livramentos? por conta do que Deus guardou nós? Por que nós estamos vivos Quem até nos hoje? ama, Ele nos ama. Por causa do O amor dele o amor e dele é por grande. conta da obra que ele tem para com as nossas Sim. vidas. Ele tem uma grande obra Aí compra aquele versículo. na nossa vida, para o nosso meio, para fazer acontecer coisas maravilhosas no nosso meio. É aquele versículo de Coríntios 5,17. Que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo Para confundir as sábias. sábias, É. as que não são, Que não são. as desprezíveis, as humilhadas. Deus pega para provar que Ele é Deus. Só Ele pode transformar. Quando as Só pessoas Ele. vão assim Quando Ele olhar, transforma, Ele transforma. né? Hoje eu tenho já estou já 20 anos já mais de 20 já no Evangelho, Graças a Deus. Isso é na caminhada Glória com a Deus por Jesus, né? Sem olhar para trás, graças Glória a Deus. E Deus é hoje, maravilhoso. sabe? Essas coisas hoje não seduz mais, né? A gente está ali, mas a gente não pode vacilar. Não pode, tá né? sujeito a todo tempo, sujeito a é. todo tempo. Não pode E vacilar. a gente olha assim e fala, meu Deus do céu, mas tem muitas Sim, pessoas que te conhecem, acham que você ainda não mudou. É. Te julgam, agora está na igreja, agora é crente, agora é crente, agora é isso, agora é aquilo. O diabo. Quer O acusar? diabo usa a boca das pessoas para te acusar, para você ficar com raiva, com ódio, com rancor das pessoas. Tristeza, Ele vai querer usar para você desistir. entristecer o seu coração. O diabo tem vários meios. Então, essa aí, eu vou entender que isso é uma cilada que ele está tentando lançar para me tirar a minha paz, tirar o meu foco, né? Às vezes, os seus da sua casa, eles não vão querer te ouvir, não. Você está lá, você
puxa, eu prego lá, o de lá me escuta e ele recebe a bênção. Profeta E na sua você casa não tem honra. não tem honra Profeta aqui na em sua casa casa, não tem honra. vai ser assim. Jesus já falou, né? Não Você vai ter honra. você vai falar a verdade, eles não vão aceitar. Muitas vezes não vão Vai dar ter crédito, essas tem que vir um de dificuldades. fora. É. Vai ter que vir um de fora. A gente vai desistir dele? Não. Vamos continuar orando. Glória a Deus. E vai chegar um dia que eles vão. Deus vai tirar. Sabe o que eu vejo muitas vezes? As pessoas, quando estão perto, elas não valorizam. Valoriza quando perde. É verdade. Sempre Aí assim. quando perde, puxa, você viu lá? Eu vi. Eu falo a verdade, né? Eu vi. Quando estava aí, você ignorava. Aí agora você fica se lamentando, Sentindo né? falta. Sentindo falta, né? Porque você não entendia o propósito. Porque cada um na nossa vida, cada um de nós, tem um propósito, né? Sim. Deus tem um propósito para a minha vida. Com certeza. Porque senão eu não fez eu passar tudo aquilo. Deus tem um grande propósito, senão ele não deixava você passar tudo aquilo, senão eu já tinha te matado. Pecou, peraí, pecou, morre. E ele fica pedindo, como pediu para Jó, né? Deixa eu tocar. Né, pastor? Nem me falou? O diabo não pediu permissão para Deus? Deixa eu tocar nele então, para ver se ele blasfema. Deus falou, toca em tudo, mas não toca não. Então, ele tem que pedir permissão para Deus. Sim. Deus. A vontade de Deus é matar nós todos os dias. Deus, deixa eu matar, vai. Deixa eu matar também. Deus fala, não. Não, você só vai, Deixa eu matar, você não. pode tirar tudo dele Ele lá. falou, deixa eu tocar. Deus falou, tá, vai. Toca na saúde, toca em tudo lá. Quando Jesus não der Deixa honra. ele lá. Aí vai lá. Vai tocar. Foi pregado ontem, né? Foi falar. Entendeu? Foi falado Nós ontem vamos bastante de Jó, né? Uma Ontem, irmã né? abençoada, missionária perna abençoada. Ei, falamos bastante ontem de Jó, né? As Deus lutas. é. Ele passou por luta, não foi um Acusador. dia só, não. Foi não, pastor, imagina. A palavra dele fala que acho que foi 11 anos que Jó passou de sofrimento, não foi? Nossa, demorou muitos anos. E os Muitos inimigos. Não, Os amigos, e o inimigo os não, o amigo amigos? falou para ele assim, Jó. Você Eu já acho interessante, acho que é no capítulo 2 você já fala, que ele fala assim para Jó, se a gente pega a Bíblia e começa a ler, ele fala assim, Jó, deixa eu falar um negócio para você. Cara, eu conheço um monte de gente que serve a Deus, eu conheço. Se você serve a Deus fielmente, você não passa por isso. Você deve estar. Confessa logo o seu pecado. Não fala bem que você fala, mas imediatamente que você fala, meu, para de enrolação, cara. Certo, você não é certinho com Deus. Né? Que nem muitas vezes fala, mas por que você está vivendo isso? Porque a pessoa não entende o processo de O Deus. processo de Deus é Deus quer diferente. lapidar, entendeu? Não, por que para você não, também serve a ter Deus, mas ela tá experiência. lá, ó. Às vezes Deus fecha a porta do emprego. Fecha. Tá. Fecha, Vai lá, depois mas te arruma crente? outra. Ué, ninguém entende o mistério de Deus. Às vezes acontece coisas na nossa vida, que é como você falou, com a permissão de Deus. Com a permissão de Deus. E quando Deus ele entra na vida de alguém, nunca vai acontecer coisa boa de cara, não. Não pensa você que vai acontecer benção, maravilha, não. Às vezes acontece primeira coisa ruim. Tipo, se Deus quer preparar um serviço melhor para você está ali, você está contente, você está feliz, para aquilo ali, para você está tudo de bom. Ele vai tirar. Fechou a porta lá, aí você fica feliz? Você chega assim, alguém chega em você e fala, pra igreja. você está despedida. Puta, me dá uma tristeza. O meu irmão André, Como que eu vou entender o negócio desse? Meu Deus, eu vou te mandar embora. Você falou assim, eu lembrei do André, quando ele aceitou Jesus lá no Pastor Rubivan, ele roubaram a moto dele. Ele falou, cara, eu comecei pra igreja, roubaram minha moto. Você está entendendo? Mas espera aí. Eu comecei pra igreja, já roubaram minha moto. Um dia eu fui no monte, né? Tá sua fé, meu irmão. Não vou esquecer nunca isso. Fui no monte, caramba. tava com uma Kombi e fui pro Deus monte é orar. maravilhoso. Aí tava com um montão de gente lá no monte orando. Quando nós descemos, roubaram a perua. Foi. Todo Meu mundo. Deus do céu. E agora vai embora. Todo mundo, nossa, que crente. Meu Foi orar e perdeu a Deus, Kombi. Pessoal, vem aqui buscar nós aqui, que nós somos um monte de gente aqui. Me ajuda aí, porque roubaram a Kombi. E todo mundo, eu falei, calma, irmão. Isso é no meu pai, o dono da perua. Calma, vai fazer o quê? Roubaram. Uma pra outra. Você está machucado? Você está machucado? Tá, Não machucou ninguém? Tá tudo bem. Tranquilo. Você levou essa aí porque Deus vai dar uma melhor para nós. Fica calmo, fica tranquilo. E aí, turma desesperado, muitas pessoas deixou de vir para a igreja, não vem mais, já tá. Que Deus nada, quer esse, Deus que quer vai orar esse. e rouba Kombi. E está orando e roubaram a Kombi. E pior que o diabo foi lá. Chegou um cara lá na porta do arraial que nós estava lá e manifestou. Falei, para me avisar. Sério? O cara foi me avisar que estavam mexendo no carro e o bichão pegou ele lá no meio do negócio. Deixa para lá. Bom, passou o tempo e naquele dia Deus tinha falado que alguém lá ia ser abençoado. Ia ser abençoado com um valor grande. Eu até pensava que era uma irmãzinha lá,
E eu falei, alguém daqui vai ser abençoado. Aí a benção que veio foi logo a perua roubada. Todo mundo em desespero, eu tranquilo. Falei, tá bom, vamos embora. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Puxa vida, depois a irmãzinha foi abençoada, ela falou, pastor, aqui, ó, para eu comprar uma perua. Olha só, tá vendo? Glória a Deus. Compramos outra perua e Deus é assim, Deus nos prova. Né? Deus vai dar, Deus prepara todas as coisas. Deus ele não vai deixar... muitas vezes a gente se apega com bens materiais, se apega com coisa. Está entendendo? Às vezes Deus ele quer testar o seu coração, onde está seu coração. Tira aquilo ali de você. Só para ver. Para ver. Onde que vai estar o seu sua coração? Sua fé está naquilo ou está em Deus? Se sua fé está em Deus. Porque se nós temos o Deus como nosso provedor, o inimigo pode até tentar tirar alguma coisa de nós, mas Deus vai te dar bem melhor. Deus tem muita coisa para nos dar. Já falou que né? Deus deu, Deus tirou. Não sei do da mãe, não estou rapaz, eu já estou no lucro já, porque eu nasci pelado, eu nasci sem nada, eu já tenho tudo isso aqui na minha mão, né? Tive tudo aquilo ali, perdeu, não tem problema não. Aí chega no final, Deus ele faz o quê? Restitui tudo em dobro. Vale a pena ser fiel. Valeu a pena ser fiel. O inimigo acho que deve ter ficado furioso, hein? Meu Deus do céu. Você acha que não? Fala, rapaz, o cara resistiu mesmo. Tanta cidade que esse eu mandei lá. Esse ama Deus. Coloquei a mulher para falar, para ele amaldiçoar o Deus dele morrer. Pus os amigos dele para acusar ele, porque não é fácil não, porque dói, né? Porque às vezes você recebe palavra que te magoa, te machuca. A palavra dói mais do que um tapa na cara, né? Ele fala que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Um irmão ofendido. Então, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E aí, que o maldito aproveita essa situação para te trazer, hoje é o que nós estamos vivendo bastante, né? Pessoas oprimidas e depressivas por conta de palavras que recebe. Né? Não tem palavra de incentivo, é palavra de, às vezes, de condenação, de acusação, palavra de derrota. Não tem coisa pior do que você receber uma palavra de uma acusação de coisa que você não fez. A pessoa te acusa, fala, você não fez, né? Você não fez nada de errado. Mas fala que você está acusando. Que você está fazendo. Você está em erro, né? Não, então. Não pode ser, é isso que eu estou falando. Eu estou falando dele mesmo. Você imagina como que estava a alma desse homem? O cara está ali. Mas quem conhece a alma dele? Só Deus. Deus. Só Deus conhece a nossa sinceridade. Deus não só conhecia como acreditava. Que acreditava nele. E Deus estava junto dele ali. No momento dessa frição, dessa luta dele, porque chegava naquele momento, depois ninguém ficava perto dele, porque estava com lepra, né? Chegava um certo tempo, todo mundo ia embora. Fedia também, né? Aí, naquela hora que todo mundo ia embora, que ficava ele e Deus. A mente ligada. E aí o inimigo amaldiçoa seu Deus. A mulher já lançou lá atrás, amaldiçoa seu Deus e morre. A própria companheira que viveu, que teve a oportunidade de gozar os bens com ele. Eu penso assim, é tão forte essa palavra que eu penso assim, que como hoje, ela não falava, não abriu, não cito o nome dela, mas se alguém perguntasse, como que você fala, sou mulher de Jó? Com orgulho. Se você tem uma mulher, a deputada fulana, ou que seja, uma pessoa famosa, ele era muito famoso, era um homem, íntegro. Ele defendia. Jó, você viu aquele homem abençoado, tem fazenda, ele era abençoador. Não. Se você procurava ele ajudava. Ajudava. Ele aconselhava, era um homem... Todas as pessoas iam ter... Ele era muito famoso na época. Imagina, quem é você? Sou mulher de Jó. E depois? E agora na prova? Se mata, tipo, agora eu estou envergonhada. Agora, não tem mais nada. Você vê, né? Como é profundo. Mas na verdade a vida morre, é assim, né? Quando você tá bem, sim, não. todo mundo te ama. É que não. Quando você ficar Cadê os amigos? fica na prova, os amigos some tudo, né? Arruma tempo pra tudo. Arruma tempo pra tudo. Vamos lembrar, nós quando estava no mundo, quando nós tinha dinheiro, tinha bastante coisa, nós andava que nem o presidente da República. Carregava no colo. Cheio de segurança. Mas quando acabava o dinheiro, o nego chutava seu traseiro, sai daqui, seu duro. Fica no deserto sozinho. Sozinho aí, se matando aí. Nada a ver com o seu erro. Mas, ó, Deus vamos lá. Demais. Quanto tempo deu aí, minha filhinha? Tá vendo como passou rápido? Rapaz, você falou bastante, você vê, não perdeu a vergonha e vai voltar novamente, porque em nome de Jesus, o papo foi bom aqui, descontraído, e nós já passamos 1h30, mas nós estamos chegando ao final, né?
Eu não sei o que você está passando aí do outro lado, você que ouviu esses testemunhos, um testemunho de um erro, né, cometido, de uma consequência de um erro, mas que Deus não abandonou. A gente está partindo para o final, mas a Tânia que vai dar mais um conselho para você, meu irmão, para você, minha irmã, que está aí me ouvindo do outro lado. O segredo é não... O segredo é não desistir. Glória a Por Deus. mais difícil que esteja, está no pecado, peça misericórdia para Deus e fique firme. Porque se você sair da presença, aí o negócio fica feio, viu, pastor? né? Assim, aparentemente, quando você sai da presença, está tudo bem. Aparentemente, quando você sai da presença, é igual o irmão Júnior falou aqui, né? O irmão dele começou a ir para a igreja e perdeu a moto. Perdeu a moto. Porque o que o diabo quer fazer? Ele quer barrar você chegar até a presença. Porque quando você está na presença, você está debaixo da proteção, pode vir a tempestade que for. Você pode chacoalhar, você pode dar uma tremida, mas com Deus tudo vai bem. Tudo vai bem. Não importa qual problema que você tem. O importante é que no final vai dar tudo. Vem. O importante é que no final vai dar tudo certo. Tudo certo. A vitória vem, você pode ter certeza, pastor. Eu tenho certeza Nós somos disso. vitoriosos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Nelson, suas considerações finais aí. O que você tem para falar para esse povo aí que está nos ouvindo? Porque tem muitas pessoas que estão passando também pelo mesmo processo que eu e você, lá atrás, nós passamos. O que você tem para falar para eles hoje? Tenho para falar que, vou deixar uma palavra que a Tânia gosta sempre de citar, que nós aprendemos junto, de Lucas 1,37. Mas para Deus nada é impossível. Nada. Nada é impossível. Se o seu filho, seu esposo, seu ente querido, que esteja em algum vício, alguma situação, acredite que para Deus nada é impossível. Deus, ele tira. Não tem jeito. Tudo tem um jeito. Basta você acreditar, basta você declarar, profetizar, não. Tá assim? Não. Ele vai ser um pregador, vai estar na casa de Deus. A Bíblia fala que eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. José falou, eu e minha casa, profetize na sua família, na sua casa. Não tem nada perdido, é promessa de Deus. Deus na hora certa ele traz, ele restitui, ele limpa, ele transforma. E a pessoa vai estar ali firme, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Tudo é para a glória de Deus, né? E vai servir para testemunho lá para frente, para as pessoas que acham que não tem mais jeito. Mas tem. Porque eu sou uma pessoa que para mim não tinha... Eu nunca imaginava que estava aqui. Na verdade, vou ser breve, eu quando novo comecei a aprontar, comecei a fazer as coisas erradas. Já novo, com 16 anos, eu comecei a fazer algumas coisas erradas. E eu cheguei a um certo momento pensando comigo, da forma que eu estava, as pessoas me procurando e as situações que eu estava me envolvendo, me aprofundando, eu achava que eu não ia viver muito. Eu declarava que eu ia viver até os 22 anos. Hoje eu estou com 49. Diante de Deus eu falo, eu não vou passar dos 22. Amém. Ainda não tenho essa honra de ser avô pelos meus filhos, né? Mas eu creio que eu vou ver meus netos em nome de Jesus também. Em nome de Jesus, eu creio. Até que o Senhor me guardou, preservou minha vida, tudo para a glória dele. Então, sim, acredite em Deus, confie em Deus de todo o seu coração. Acredite, não duvide, acredite. A Bíblia diz assim, Salmo 37:5, vou parar aqui. Entrega o seu caminho ao Senhor. São 3 passos. Entrega. Entregou? Ótimo. Depois ele fala assim, confia nele. E tudo 3 passos. Entregou? Entreguei. E agora, Deus, o que eu faço? Confia. Mas confiar não é confiar. Irmão, seu marido, seu filho, não tem mais jeito, aí você parou de confiar. Você tem que confiar. Meu filho vai ser uma bênção, meu filho está na mão de Deus. Está na mão dele. Meu filho, você vai ver, ele vai glorificar o nome do Senhor, vai pregar. Meu filho vai ser um pastor, um missionário. Confia nele. E o terceiro passo, tudo ele faz. Tudo então, ele faz. Você entrega, você confia e o Senhor fará tudo. Ele fará. Amém? Amém. Encerro minhas palavras por aqui, agradeço Louvado a todos. seja Deus. Né? Não pode falar. Deus é bom, né? Agradeço a vida do pastor Carlinhos, a Deus primeiramente, Carlinhos, a Tânia também, muitas noites me procurou por aí, e não foi em vão, todo o trabalho não é em vão. A Bíblia diz que Paulo lança semente, rega, né? Paulo plantou, Apolo regou e Deus deu crescimento. Então, toda semente que lança vai dar fruto, acredite. Sabe qual passagem veio aqui agora, pastor?
Sim, para todas as coisas. Isso, tem Há tempo. tempo para tudo, né? É. Se a gente, às vezes nós estamos num processo que aos nossos olhos Parece. não tem jeito, aos nossos olhos é fim de carreira, né? Mas é como o irmão Nelson falou agora, há tempo de regar, né? plantar, e regar e colher. Hoje nós regamos, amanhã Nós colheremos. nós Nós vamos colher, colher em o nome que de nós Jesus. vamos fazer na obra de Deus. Em nome de Amém. Jesus. O Senhor sempre glorificado. Louvado seja Deus, vocês que estão aí, tá nos ouvindo, você que prestou atenção nesses testemunhos que foram contados. A esperança, meu irmão, a esperança, minha irmã. Talvez a sua casa está sendo abalada pelo vício, entrou, ele entra. É a cilada, o diabo vai montando a cilada e a gente, né, fraco, na nossa fraqueza, nós caímos na cilada do diabo. Mas nós temos um Deus que pode nos resgatar, que pode nos fortalecer, que pode nos mudar a nossa história. E como Deus agiu na vida da Tânia, como Deus agiu na vida do Nelson, né? Juninho, para mim é sempre dois Juninho. nomes, né? Né? Como Deus Nelson agiu, Júnior, né? como Deus agiu na minha vida, ele vai agir na sua vida também. Não perca a sua fé, não perca a sua esperança, não. Mãe, você que está sofrendo aí com seu filho, nós sabemos muito bem o que é isso. E às vezes você não consegue entender, mas é o Espírito. A única coisa que pode mudar a vida dessa pessoa é deixando Deus entrar. E no momento, às vezes a pessoa está com o coração tão fechado que ele não tem força para poder abrir o coração para Deus entrar. O que vai depender da minha oração, como a mãe da Tânia orou para ela ser curada, reuniu as pessoas, os parentes, os amigos. Faz você também, faz propósito com Deus. Aleluia. O segredo é orar, fazer propósito com Deus, reúne lá os seus irmãos, porque devia ficar criticando, xingando, amaldiçoando, porque a sua boca também tem poder. Reúne pessoas para fazer propósito, para o seu filho, para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu amigo. Faz propósito para ele, porque quando você faz para alguém, Deus ele vai fazer para você também. E o nome dele vai ser exaltado e vai ser glorificado em nome de Jesus. Nós vamos fazer a oração final, a oração da bênção, a oração da vitória, e eu tenho certeza que pessoas vão ser alcançadas através desses testemunhos que está sendo contado aqui hoje, em nome de Jesus. E eu já convido vocês para voltarem. Amém? Quando vocês tiverem um tempo, nós estamos com a rádio aqui. Amém. Eu vou passar o link da rádio para vocês. A rádio toca louvor 24 horas. Divulga lá a rádio e vocês têm a liberdade, tá? De acerta aqui com a Milena, tá, Milena? Por dia que quiser pregar na rádio, ao vivo na rádio, nós vamos passar o link da rádio para todo mundo aí. Pede para as pessoas, seus amigos aí, que você vai passar o link, para dar um like, para ver vocês lá no YouTube, no Facebook, no TikTok, tá bom? Tenha liberdade. E nós vamos começar agora a divulgar os nossos trabalhos. Em nome de Jesus. Você que não conhece ainda a nossa igreja é uma igreja simples, uma igreja pequena. A gente aqui estamos localizados na rua Bartolomeu Soares, número 37, aqui no Jardim Ponte Rasa. Pretendemos estender, nós não tem vergonha não, se você quiser fazer um culto na sua casa, um culto no lar, pode nos convidar, que nós vamos ter grande prazer em estar aí visitando os lá, não tem problema não, nós vamos em qualquer lar, comunidade, prédio, onde tiver alguém chamar nós vamos lá em nome de Jesus, né? E eu tenho certeza que Deus ele vai operar. Nós vamos estar com culto aqui na quinta-feira, a partir das 19h30 até as 21h30, e no domingo é a nossa Santa Ceia. Glória! Domingo nós vamos estar aqui celebrando a ceia do Senhor, e nós convidamos você, meu irmão, minha irmã, para estar aqui conosco nesse dia, para estar ceando junto conosco, né? E Deus ele vai abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E nós queremos orar por todos aqueles que nos pedem oração, através da rádio, através do Facebook, através do YouTube. Eu quero que Deus alcance a sua vida, alcance a sua casa, a sua família. Quero pedir em especial
nesta noite aqui pela vida do Ulisses, né? O nosso irmãozinho que se encontra lá no Hermenegildo Matarazzo, está na UTI, mas eu creio no poder de Deus de mudar o cenário da vida dele. Quero agradecer a Deus. Obrigado, Nelson. Obrigado, Juninho. Obrigado, Tânia. Que Deus continua abençoando a vida de vocês poderosamente. E saiba vocês que grande é a obra que Deus tem na vida de vocês. E vocês, através de vocês, vão ganhar muita alma. E a Bíblia diz, sábio é quem ganha alma para o reino de Deus. Porque grande vai ser o seu galardão. Vai ter galardão do céu para a minha vida e vai ter para a vida de vocês também, em nome de Jesus. Senhor, Deus e Pai. Nós te damos graça. Pai, nós te damos graça, meu Pai, nesta noite. Queremos te agradecer, meu Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor nos deu, de nós estamos aqui contando, Pai, aos nossos testemunhos, para o teu nome ser glorificado, Senhor. Senhor, que vidas possam ser alcançadas, meu Pai, através desse testemunho. Visita, Senhor, aquele que está em desespero, Senhor, aquele que está ali, ó Pai, escravizado pelo vício das drogas, aquele que cometeu um erro, meu Pai, e ali, ó meu Pai, se afastou da tua presença. Meu Pai, traz ele de volta, meu Pai, para a tua presença. Pai, ajuda esse homem, ajuda essa mulher que está nessa condição. Cura, meu Pai, liberta e transforma, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Eu quero entregar, meu Pai, a vida de cada um que está com os ouvidos atentos a ouvir, Pai querido e amado, aqui diante desse canal. Meu Pai, visita, Pai, aquela casa que está desesperada, onde tem pessoas que querendo tirar a própria vida, meu Pai, assim como a tua serva falou, que o inimigo, Pai, colocava a palavra na mente dela para ela tirar a própria vida. Tem muitas pessoas vivendo isso, meu Pai. Brinda, Pai, a mente, o coração desse homem, o coração dessa mulher que está nessa condição, essa pessoa que está me ouvindo neste momento e pensando em tirar a própria vida, que ele possa ser alcançado pelo teu poder e o teu nome ser glorificado. Assim te agradecemos nesta noite, meu Pai, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus, glória a Deus. Aleluia. Bate palma aí. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus é fiel.